Olá, paz do Senhor Jesus. Um bom princípio de tarde a todos que neste dia nos ouve através das mídias sociais. Eu sou o apóstolo Rogério Xavier e cheguei aqui e falando com Deus, e Deus me deu uma palavra. Nós estamos no estúdio da igreja, nós sempre gravamos do Estúdio do Monte, mas dá uma olhadinha aí, ó. Você pode ver a igreja do Senhor aí. Estamos aqui orando. Quando não dá para ir orar, nós vamos na montanha, oramos na igreja. O importante é você orar, né? O importante é você ter uma vida com Deus. O importante é você buscar a Deus. O importante é você entender que você tem que ter intimidade com Deus. E por quê? Porque nós precisamos ouvir Deus falar conosco como Ele falava outrora com seus discípulos, com seus apóstolos, com os irmãos da igreja. E Deus falava claramente. Ele falava de uma forma tão clara que não havia como a pessoa não entender. Nós vamos ver isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos, isso é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo de número 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Já viu? Ó a revelação, ó a visão que Deus dá para Ananias. Ele não tem intimidade, ele não conhece Saulo, e Deus diz para ele assim: Ananias, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas. Olha, ele dá o nome da rua, dá o nome de quem é o dono da casa e de quem ele deve procurar. Isso é direção. O que acontece hoje? Às vezes nós oramos, mas não pedimos direção a Deus. Então não adianta, se você fazer as coisas de forma precipitada ou errada, você vai se arrebentar. Eu vou me arrebentar. Então Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, que nessa manhã, princípio de tarde, perdão, que eu tenho que buscar em oração e receber a visão de Deus. Eu não posso tomar atitude sem visão. Eu não posso tomar atitude sem direção de Deus. Eu não posso tomar atitude sem orar. O que acontece com muita gente? Eles fazem as coisas sem orar e depois querem reclamar com Deus quando isso não dá certo. Não tem como reclamar com Deus se você não ora, se você não busca a Deus. Por isso, eu aqui na igreja, eu sempre estou batendo na mesma tecla, a tecla de uma nota só. Crente que quer ser vitorioso, ele tem que orar. Crente que quer receber algo de Deus, ele tem que orar, porque Deus tem que falar com ele como falava com esses homens. Deus tem que falar conosco. Eu estou com ousadia agora para pedir para Deus: Deus, fala para mim como o Senhor falou com eles. Deus, eu estou na direção da tua igreja. Se eu estou na direção da tua casa, da tua família, então fala comigo como o Senhor falou com Ananias. Fala comigo como o Senhor falava com Pedro, está aqui no capítulo 10. Fala comigo como o Senhor falou com Cornélio. Fala comigo como o Senhor falava com Paulo. Eu quero ter a direção de Deus clara, e você também tem que pedir isso a Deus. A Bíblia diz em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não é só na condição do pecado, é na condição de direção, meu irmão, de direção de vida. Nós estamos vivendo um período de crise, um período em que a situação econômica está difícil, um período onde as coisas estão ficando apertadas, mas nós não podemos viver nessa direção do mundo. Nós temos que viver na direção de Deus, porque se nós buscarmos a direção de Deus, Ele nos mostrará o caminho a seguir. Não mostrará ao profeta, mostrará a mim e a você, rapaz. Nós temos que sair desta condição de alguém ter que ler a minha alma, e eu começar a ter intimidade com Deus, porque Ele é o meu Pai nosso, Ele é o teu Pai nosso.
Então entenda uma coisa, vamos buscar em oração, querido. Agora é a hora da igreja buscar um avivamento autêntico, e o avivamento autêntico é intimidade com Deus, Deus falando com o teu povo, Deus falando através da palavra, Deus falando através de sonhos, Deus falando através de visões, Deus falando através da profecia. Mas nós temos que entender uma coisa: o momento é agora de buscarmos direção de Deus. Que coisa fantástica, não é? Deus mostrar o nome da rua, o nome da pessoa, dono da casa e o dono de quem está na casa. Olha outro exemplo maravilhoso, capítulo 10, Kalamachande Kandaraia, Rabadarassura Bacai. Olha lá, capítulo 10. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aqui, segredo: contínuo orava a Deus. Mas o que ele orava a Deus? E viu claramente numa visão, cerca das 3 da tarde, um anjo de Deus que entrava onde ele estava e dizia: Cornélio. Então este, fitando os olhos deles, e disse atemorizado: que é, Senhor? O anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas têm subido perante a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. Deu o nome da cidade agora. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão. Deu o nome, o primeiro nome, que tem por sobrenome Pedro. E esse se acha hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que há de fazer. O que é isso, meu irmão? Está vendo que quando nós oramos, Deus dá direção? Então ore a Deus dizendo: Deus me dá direção, Deus me dá direção, Deus me dá direção, Deus me dá direção. Até Deus não te dá direção, não saia da tua posição, rapaz. Quantas famílias estão sendo destruídas porque o crente não busca mais direção de Deus? Quantos casamentos destruídos porque o crente não busca mais direção de Deus? Quantas vidas financeiras destruídas porque não busca a direção de Deus? Mas eu estou na igreja, e daí, rapaz? Já disse para você, estar na igreja e ser igreja é uma coisa totalmente diferente. Nós temos que ter vida de intimidade com Deus. Vai orar, vai buscar a Deus. Da caia sanda calamas, derramando a candarai. Vai ser cheio da glória de Deus, vai ser cheio da virtude do Espírito Santo. Ele vai te facultar, ele vai te dar poder, da maneira que você deve andar, aonde você deve ir, como você deve agir na tua vida. De la saia, dorebadagácia. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a buscar. Nós não temos que ser formais. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não adianta eu vir para a igreja por formalidade. Não adianta eu vir para a igreja. Alguém me pergunta o que é religioso. Religioso é ir para a igreja, você tem compromisso com Deus. Religiosidade é ir para a igreja sem ter intimidade com Deus. Religiosidade é não ir para a igreja por aquilo que Jesus fez, que foi morrer na cruz do Calvário, mas ir para a igreja por aquilo que Deus pode dar. Ei, busque direção. A direção ela vai te dizer, porque buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, mas para essas demais coisas ser acrescentadas, eu tenho que buscar o reino, eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que bendizer a Deus, eu tenho que enaltecer a Deus, eu tenho que renovar o meu entendimento em Deus. Então entenda uma coisa, não adianta, nós temos que saber pedir. Busque direção, vai orar, diga: Deus, eu quero a tua direção para isso que eu vou fazer. Porque senão você vai estar lá: Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano, Deus abençoa beltrano, mas você não pede direção para a tua vida. Dessa manhã Deus está dizendo para mim primeiro, que eu tenho que pedir direção. Então eu estou aqui: Deus, me direciona da maneira que eu devo agir, me direciona da maneira que eu devo andar, me direciona como eu devo fazer, Pai. Entendeu? Então vai orar,
vai orar, ore até suar, ore até Deus falar com você. Diga: Deus, eu quero ouvir em visão, eu quero ter sonho, eu quero ter direção para a minha vida. Peça isso a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra de fé ao seu coração. Direção de Deus, necessária para esses dias, mas muito necessária. Sempre foi necessária, mas agora muito mais. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Vamos pedir direção a Deus, porque isso nos trará alegria e abundante vitória. Deus te abençoe.